Cristo. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Enquanto nós acertamos aqui os nossos equipamentos para transmissão, ok? Que bom. Nós vamos dar início ao nosso momento de formação da campanha da fraternidade. Acolhemos a cada um com muito carinho, né? É muito bom tê-los aqui nessa manhã de formação, manhã que nós pedimos a Deus seja muito proveitosa para todos nós, nos nossos trabalhos pastorais, das nossas atividades ao longo deste ano. Vamos iniciar pedindo a luz do Espírito Santo de Deus, pedindo para que o Divino Espírito Santo venha em nosso auxílio, nos ilumine, nos oriente, nos inspire, que o Divino Espírito Santo derrame sobre cada um de nós em abundância os seus 7 dons. O dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom da ciência, o dom do conselho, o dom da piedade, o dom da fortaleza e o dom do santo temor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Santa Cecília, Santa Maria, São João Maria Vianney, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre muito bom nós podermos nos reunir para um momento de formação. Com a graça de Deus, né, nós estamos aos poucos retomando as nossas formações presenciais. No ano passado nós não pudemos ter a formação da campanha da fraternidade em razão da situação da pandemia, e esse ano nós estamos retomando aí esses momentos de formação com a graça de Deus. Nós vamos falar um pouco, nossa formação é uma formação breve, né? Nós devemos terminar até por volta de 10 horas, né? 10 e pouco no máximo, nós já estaremos encerrando. Nós vamos apresentar o tema da campanha da fraternidade desse ano e falar um pouco sobre a campanha. E para apresentar esse tema, eu gostaria de apresentar a vocês, né, muitos já conhecem, a nossa equipe paroquial da campanha da fraternidade. Eu peço para que eles venham aqui, se apresentem, falem o nome, né, e se apresentem para a comunidade, até porque a nossa formação é dividida em 4 blocos. E eu fiquei com a parte mais fácil, né? Eu fiquei com o começo. Eu pedi para ficar com o começo, porque o começo é a parte mais fácil. Eles é que vão fazer a parte mais difícil, que são os 3 capítulos do texto base. Vou tirar para vocês conhecerem um pouquinho meu rostinho. Eu me chamo Priscila, né? Eu cheguei nessa comunidade tem pouco tempo. Eu venho lá da comunidade Nossa Senhora de Fátima, do Alto de Santana, onde foi um período grande da minha vida onde eu pude servir. Aí eu conversei com o Padre Messias, disse a ele que eu queria continuar a obra e cá estou com meus amigos para fazer a formação. Então, quando vocês me virem na rua, me dê um oizinho, que eu quero conhecer todo mundo muito de perto, então vocês vão sempre estar me vendo aqui, tá bom? Sou assistente social de formação, né? Já trabalho aqui
Já sirvo a população de rua aqui de Jacareí já tem bastante tempo e tem 11 anos que eu trabalho aqui na prefeitura. Então, agora eu resolvi virar jacareense de vez, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Silas, participo da liturgia na comunidade São João Maria Vianney. Estou bem contente em participar aqui da campanha da fraternidade deste ano, da formação. Quando o Padre Messias me convidou, ele falou, o Fábio que vai estar lá e tal. Eu falei, então eu vou. Então é um prazer, né? Estar aqui, passamos por a formação e agora vamos multiplicar com os irmãos. Então é um prazer estar aqui e fazer esse bate-papo com vocês. Agradeço. Bom dia, eu sou o Lourenço, eu sou do segmento da equipe do batismo, também sou ministro de bênçãos e exequia, né, do consolo. Também faço parte da equipe de ecumenismo, diálogo, né, com os nossos irmãos não católicos. E também estou apoiando aí a catequese no eixo crismal. Está iniciando essa caminhada aí. Estou aqui com muita vontade, né, de poder, juntamente com vocês, refletirmos sobre a importância da educação, que é o nosso tema desse ano. Muito bem, obrigado. E daqui a pouco eles estarão aí conduzindo a sequência da nossa formação. Bom, vamos começar. Pode passar o primeiro slide, Leonor? Pode passar mais um. Isso, estamos vivendo o início do tempo da Quaresma, esse fim de semana, primeiro domingo do tempo da Quaresma. E o tempo da Quaresma para nós, um tempo muito especial, né? Para nós católicos, a Quaresma é um tempo muito aguardado e é um tempo muito rico, é um tempo muito bonito, né? A Quaresma é um tempo forte de conversão, de penitência, de oração. É bonito nós percebermos que na Quaresma, muitas pessoas estabelecem um propósito, seja um propósito penitencial, seja um propósito com relação à mudança de vida, à mudança de hábitos, à mudança de costumes. Na Quaresma, as pessoas buscam com mais intensidade o sacramento da confissão, a reconciliação com Deus. Então, é um tempo de graça na vida da igreja e na vida do cristão católico. Um tempo muito especial. É bonito a gente ver como as pessoas buscam mais a Deus no tempo da Quaresma. Quem participou da missa na quarta-feira de cinzas, seja aqui de manhã, seja à noite lá no Santa Maria, percebeu bem isso. Como estava cheio, né? A noite lá no Santa Maria, então, foi algo impressionante, né? O Ayrton estava lá, chegou até para nos dar um apoio lá de última hora, né? Porque tinha muita gente. Aqui também tinha muita gente, né? Nós tivemos que utilizar o salão. As pessoas buscam mais a fé, buscam mais a Deus. E isso é muito bom, isso é algo muito bonito. E a Quaresma sendo esse tempo tão forte de abertura para o mistério da dor, da cruz, caminho de identificação com Cristo, através dos seus 3 pilares, né? O tempo da Quaresma, os chamados exercícios espirituais da Quaresma, eles são marcados pelo jejum, pela esmola e pela oração. E ali, quando a gente fala em esmola, esmola no sentido da caridade, da preocupação com o outro, da preocupação com o próximo, né? E a campanha da fraternidade vai nos ajudar muito, especialmente naquilo que está ali, na questão da caridade, né? Na questão da preocupação com o irmão. Pode passar. Bom, a verdadeira conversão deve produzir frutos. São Tiago, né, em sua carta, ele diz uma frase que é muito conhecida: a fé sem obras é morta. Precisamos da fé, a fé é essencial, somos salvos por nossa fé, pela graça de Deus, somos justificados pela graça de Deus, mas é preciso dar frutos. A nossa fé, a nossa penitência, ela deve ter também
consequências práticas, né? Senão nós ficamos apenas na teoria. E a campanha nos ajuda muito nisso, a produzir frutos, né? A fazer com que essa nossa disposição interior de conversão possa dar frutos. Pode passar? E em razão disso, com base nisso, a igreja todos os anos realiza a campanha da fraternidade, que tem como objetivo despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade, em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira. Pode passar? Buscando caminhos e soluções à luz do Evangelho. Todos os anos a igreja promove a campanha, abordando um assunto, um tema relacionado à nossa sociedade, ao nosso dia a dia. Quem tem boa memória vai se lembrar que nós já tivemos campanhas da fraternidade sobre os mais variados temas. Já tivemos campanhas, por exemplo, a respeito da violência, várias campanhas voltadas para o meio ambiente, atendendo a um pedido do Papa Francisco, campanhas da fraternidade sobre o idoso, sobre o jovem, sobre a questão da saúde, sobre a questão carcerária. Já tivemos inúmeros temas de campanha da fraternidade. Alguns ficaram até muito marcados, né? Por exemplo, a campanha da fraternidade sobre comunicação, que trouxe como consequência a criação da primeira TV católica, a Rede Vida, a campanha da fraternidade sobre política, que trouxe a mobilização popular para a lei da ficha limpa, que é uma lei que está aí em vigor hoje no nosso sistema jurídico, no nosso sistema político. Então, ao longo do tempo, todos os anos, os bispos escolhem um tema relacionado ao dia a dia de nossa sociedade. Vamos ver quem é que está com a memória boa aqui. Valendo uma camisa do Palmeiras, super campeão da América, valendo uma camisa do Palmeiras. Fábio, mas eu não torço para o Palmeiras. Mas sempre, quaresma é tempo de conversão, né? Então sempre é possível mudar de rumo, né? Sempre é possível mudar de rumo. Valendo uma camisa do Palmeiras. Qual foi o tema da campanha da fraternidade do ano passado? É difícil, hein? Porque o ano passado, por causa da pandemia, ficou tudo meio esquecido, né? Alguém lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa, nosso irmão aqui. Qual que foi o tema? Oi? Diálogo religioso, perfeito. Fraternidade e diálogo era o tema do ano passado. Da unidade se fez a paz, né? Nós tínhamos até um hino, que é o hino da campanha da fraternidade do ano passado era muito bonito. Mais bonito do que o desse ano, por sinal. O refrão dizia assim, né? Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, a unidade fez a paz, fraternidade e diálogo. Isso mesmo, pode falar com o Pachelli, ele vai providenciar a sua camisa do Palmeiras. Seu nome é? Oi? Marcos? Mateus, obrigado, Mateus. Pois bem, vamos caminhar mais um pouco, pode passar mais um? Primeira campanha, ano 1964, a campanha começa na década de 60, lá no Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte, alguns padres, um deles, Dom Eugênio Salles, que depois se tornou cardeal do Rio de Janeiro, alguns padres lá do Nordeste começam uma campanha para arrecadação de dinheiro, para Cáritas. Uma campanha voltada à arrecadação para uma entidade de caridade da igreja. Começa lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, os primeiros anos é lá, e em 64 ela passa a ser nacional. Em 64 a CNBB, que é o órgão que reúne os bispos do Brasil, assume a campanha da fraternidade,
com Dom Helder Câmara, com vários bispos à frente, e a campanha passa a ser nacional a partir daí, 64. E todos os anos nós tivemos campanha da fraternidade, ela nunca deixou de acontecer. Portanto, a campanha desse ano é a campanha de número 58, é a 58ª campanha da fraternidade, ela nunca deixou de existir nesse período. E ela só existe no Brasil, não tem em outros países, né? O Papa Francisco, a semana passada até, nos enviou uma mensagem sobre a campanha da fraternidade, mas é uma mensagem voltada especificamente aqui para o Brasil, porque ela só acontece aqui, ela é um evento promovido pela Igreja Católica no Brasil. Pode passar. A campanha desse ano traz como tema educação, fraternidade e educação. Não é a primeira vez que a igreja aborda a educação em campanhas da fraternidade. É a terceira vez que isso acontece. Isso aconteceu pela primeira vez em 1982, depois em 98, e agora, pela terceira vez, a igreja vem nos trazer esse tema. E daí nós já podemos perceber como esse tema é importante, né? Pela terceira vez, a igreja vem nos falar sobre educação, né? Daí, dada a grande importância do tema. O lema é sempre uma frase extraída da Sagrada Escritura. O lema desse ano, fala com sabedoria e ensina com amor. Essa frase está lá no livro de Provérbios, né? No finalzinho, no último capítulo do livro de Provérbios, o capítulo 31, é um texto que fala sobre as qualidades da mulher virtuosa. É um texto muito bonito de Provérbios, que fala sobre as qualidades da mulher enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto é aquela pessoa que é o coração da casa, do núcleo familiar. E o texto vai dizer que a mulher virtuosa é aquela que fala com sabedoria e ensina com amor. E esse foi o lema escolhido para esse ano, já que isso é algo que vale para qualquer um de nós. Pode passar? Objetivo da campanha deste ano. Vamos ler juntos, todos nós. Promover diálogos a partir da realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Muito bem. Primeiro, promover diálogos. A igreja, quando ela, com a campanha da fraternidade, o objetivo da igreja, em primeiro lugar, é dialogar com a sociedade. A igreja não quer impor as suas regras à força. O que a igreja quer é propor um diálogo, um debate, uma conversa com a sociedade a respeito de um tema tão relevante que é o tema da educação. À luz da fé cristã, toda a campanha da fraternidade, todo o texto base da campanha, ele está baseado na palavra de Deus e nos ensinamentos da igreja. No catecismo, na doutrina social da igreja. A campanha da fraternidade é uma campanha que acontece à luz da fé cristã. Ela pode ter consequências no mundo da política, no mundo social, ela pode ser divulgada aí por toda a imprensa, por toda a mídia, mas ela não pode perder a sua essência cristã católica. É uma campanha que tem esse selo, essa característica, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Por que o humanismo integral e solidário? Porque o centro da educação, o centro de toda atividade de ensino, de pesquisa, de toda atividade educacional, deve ser a pessoa humana. Por isso que está ali o humanismo integral e solidário. Porque a razão de ser da educação é a pessoa humana. E o cartaz da campanha da fraternidade deste ano,
que nós explicamos nas missas, né, de quarta-feira de cinzas, ele demonstra um pouco isso para nós, né? Jesus acolhendo aquela mulher que era acusada de adultério, e Jesus não se preocupa em fazer um discurso, em dar uma lição de moral. Quando aquela mulher chega até Jesus, qual é a primeira atitude de Jesus? Escrever no chão. É o único trecho da Sagrada Escritura em que Jesus aparece escrevendo, né? O único trecho do Evangelho em que Jesus aparece escrevendo. E depois ele tem a atitude de acolhida com aquela mulher, nos mostrando que a educação, muito mais do que dar uma aula, do que transmitir um conteúdo, é a preocupação com a pessoa, com a pessoa. Pode passar. Já fechando esse primeiro bloco, primeiro, educar como ato humano. O texto base da campanha da fraternidade desse ano, ele vai falar bastante sobre a educação. E quando nós ouvimos falar em educação, nós pensamos normalmente no quê? Pelo menos eu penso em quê? Em escola. Normalmente, quando ouvimos falar de educação, a primeira imagem que vem à nossa mente é a imagem de uma escola. É verdade, o texto base vai falar bastante sobre escola, sobre professor, sobre pastoral da educação, sobre profissionais da educação. Mas o texto também tem uma grande preocupação em nos mostrar que a educação não acontece somente no âmbito escolar, não acontece somente na escola. E o texto vai bater muito na tecla, e na fala do Lourenço, isso vai ser muito falado, o texto vai bater muito na tecla de que a educação acontece na escola, mas acontece muito também em casa, na família, né? E o texto ressalta muito o papel da família, a importância da família na educação. Não só educação no sentido de se ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, mas também a educação para a vida, a educação para a fé, a educação para os valores éticos, morais, cristãos. Tudo isso é abordado aqui pelo texto base. Então não é uma campanha que fala simplesmente de professores e de escola. Fala disso também, até porque isso tem uma grande importância. Mas é uma campanha que fala da educação em todos os seus aspectos, né? E especialmente na vida familiar e também da educação na igreja, né? Da educação para a fé. O texto base fala muito sobre a catequese, né? Por quê? Os catequistas estão na linha de frente da educação para a fé. Somos renovados quando aprendemos mais a respeito da vida, quando nos ensinam novos conhecimentos e quando percebemos que em nós existe a profunda sede de aprender e ensinar. O texto base coloca a educação como um ato humano. Gente, como é bonito quando nós vemos alguém com vontade de aprender alguma coisa. Isso vale para qualquer segmento, né? Como é bonito ver pessoas que querem aprender. Por exemplo, hoje, manhã de sábado, está calor, começo de mês, todo mundo recebeu o pagamento, não é? Todo mundo tem coisa para fazer hoje, né? Porque sábado, após um feriado prolongado, certamente a hora que terminar a formação aqui, cada um tem aí compromissos, atividades, questões para resolver. Mas nós temos aqui um bom número de pessoas que aqui vieram com a intenção de aprender, de formação, não é? Então, isso é algo muito bonito, né? Essa disposição em aprender. É bonito quando a gente vê, por exemplo, pessoas já de uma idade mais avançada que querem aprender. Não, eu quero participar daquela palestra, daquela formação, eu quero aprender a mexer no celular, eu quero aprender um pouquinho de informática, né? Essa disposição em aprender. Gente, eu já estou, acredito eu, né,
na segunda metade da minha vida, no caminho de volta, né? Eu tenho 45 anos, né? Acho que até os 45 você está no caminho. Obrigado. Até os 40, 45 você está no caminho de ida. Depois você já começa a fazer o caminho de volta, né? Mas eu tenho muita disposição. Aí tem gente que vai pensar assim: nossa, Fábio, a minha volta já está bem mais avançada, né? Não, mas tem gente que vai até os 100 anos aí. Mas, por que eu estou dizendo isso? Mas eu tenho ainda a intenção de aprender muita coisa. Esses dias eu estava falando para a Eliana, minha esposa, que está lá no fundo, né, eu tinha vontade de fazer uma outra faculdade, né? Eu sou formado em Direito, eu queria estudar Geografia, ou História, mais Geografia, né? Quem sabe Deus ainda me dá essa oportunidade, né? Hoje é complicado por conta de outros compromissos que a gente tem, mas eu queria fazer uma outra graduação, gostaria muito de fazer, né? Queria também aprender um idioma, né? Eu falo inglês mais ou menos, mas eu queria aprender italiano, não é? Então a gente tem essa vontade de aprender, né? A gente tem, e isso é algo que eu tenho certeza que acontece com todo mundo aqui, né? Então por quê? Aquele final que está ali, percebemos que em nós existe a profunda sede de aprender e ensinar. E como é bonito também aqueles que têm boa vontade para ensinar, aqueles que têm paciência para ensinar. E na igreja, no nosso dia a dia da igreja, a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm paciência para transmitir um ensinamento, para transmitir um conteúdo, seja ele teórico, seja ele prático, né? Pode passar o último slide desse primeiro bloco, educar como ato divino. A Bíblia nos mostra a história de um Deus que educa seu povo, caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas etapas e alertando diante dos erros. Educar é um ato humano, mas é também um ato divino. Deus é o grande educador. E ao longo da história de nossa salvação, desde a criação do mundo lá no Gênesis, nós vemos que Deus vai agindo como um educador. Em alguns momentos sendo mais rígido, em outros momentos tendo uma paciência gigantesca com os erros do seu povo, com as falhas do seu povo, mas agindo sempre com misericórdia. Educar, portanto, é um ato humano, mas é também um ato que vem de Deus. Nós vamos para o nosso segundo bloco. O Silas vai nos ajudar na reflexão do segundo bloco, e vocês vão perceber que o texto base da campanha, tudo que nós estamos falando aqui, foi extraído do texto base, que é o documento fundamental da campanha. No final da nossa formação, nós vamos sortear um texto base e vamos sortear também um livro de espiritualidade relacionado ao tempo da Quaresma, né? Esse livro que está aqui do seu lado, Lourenço, esse aqui, Tempo para Deus, né? Um livro de espiritualidade quaresmal, relacionado à vida de oração, nós vamos sortear no final da nossa fala. Tudo que está sendo falado aqui, o conteúdo dos slides, foi extraído do texto base da campanha da fraternidade desse ano. E quem já teve a oportunidade de dar uma folheada no texto base, percebeu que mudou a nomenclatura dos capítulos. Durante muito tempo na igreja, nós trabalhamos com aquele método: ver, julgar e agir. E o texto base da campanha, ele seguia essa dinâmica: ver, julgar e agir. Agora mudou. Vocês vão ver que o Silas vai fazer o escutar, o Lourenço vai fazer o discernir, o agir não mudou. Agir continua sendo agir. A Priscila é quem vai nos ajudar daí nesse bloco. Foi uma sugestão do Papa Francisco aos bispos aqui do Brasil, que fosse alterado especialmente esse verbo julgar
ao invés de julgar, discernir, né? Vai estar mais de acordo com o espírito, inclusive, da campanha deste ano. Ok? Bom dia a todos novamente. Vou falar um pouquinho sobre escutar. Escutar, discernir e agir. Vou falar um pouquinho sobre escutar. Pode passar, por favor? Eu coloquei ali naquele slide relação sujeito e objeto. Se nós vermos, o sucesso da nossa vida está nas relações, né? E se a gente falar um pouquinho em ouvir e escutar, as pessoas entendem que ouvir e escutar é a mesma coisa, mas não é. Porque às vezes a gente ouvir, eu ouço por aqui, sai por aqui. Ou ouço por aqui, sai por aqui, né? Então, escutar já é totalmente diferente. Porque assim, ouvir, um exemplo, né? Vocês já devem ter escutado isso, o filho, alguém fala, eu fui na escola, a professora falou, eu fiquei ouvindo lá e não entendi nada, né? Às vezes acontece. Ou às vezes outro exemplo, espero que não aconteça na casa de vocês, né? O marido está assistindo um futebol lá e a esposa está falando com ele, né? E ele está um olho lá e o outro aqui, né? Aí faz com a cabeça, estou entendendo, está entendendo isso, tal. Aí chega outro dia, a esposa fala, lembra aquele dia que eu comentei com você a respeito disso e tal? Aí você olha e fala assim, eu não estava nem sabendo disso. Acontece, né? Então nós estávamos ouvindo. Agora escutar é diferente. Escutar, a gente precisa raciocinar, tá com o coração aberto, né? Escutar é acolher, compreender e transformar, né? Então você vê como que é diferente ouvir e escutar, né? E também escutar está totalmente ligado, né? Direto à atenção, né? Pode passar, por favor? Agora nós já podemos treinar a nossa escuta. O Evangelho de João, a campanha da fraternidade desse ano está pautada no Evangelho de João. Então nós já vamos poder treinar a nossa escuta agora. Eu ia chamar o padre, mas acho que ele já foi. Então eu vou fazer a leitura do Evangelho de João, que toda a campanha da fraternidade está pautada neste Evangelho, ok? Evangelho de João 8, de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras, ao romper da manhã. Voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejéssemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho
com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a uma mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, a campanha da fraternidade... Pode pôr o slide, por favor? Isso. Então, nós temos o nosso grande modelo educador, que é Jesus, né? Então, se nós seguíssemos tudo que Jesus nos fala, talvez o mundo hoje já seria diferente, né? Então, nós precisamos estar atentos, que nem eu coloquei ali na reflexão no ato de educar, como bem disse o Fábio. A educação vem do berço, né? Como nós já nos falamos. Fala de educação, já pensa na escola, mas tem um passo antes, né? A nossa educação vem do berço. E a escola, se não tiver essa parceria entre família e escola, não vai adiante, né? Então precisa ter esse elo, né? É a educação integral, que bem o senhor Lourenço vai falar um pouquinho mais, né? Escola, família e sociedade, né? E temos que ter uma vivência de solidariedade, né? Sermos solidários. E também coloquei ali o que nós podemos fazer para a casa comum. O que nós estamos fazendo para a casa comum, né? O que nós podemos fazer de diferente, né? Que nem bem disse o Fábio, né? A fé sem obras. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, nós devemos educar à luz da fé para construir um mundo mais justo e fraterno, né? E também nós precisamos estar atentos aos clamores de vulnerabilidade, né? As pessoas vulneráveis, aquelas pessoas expostas, que não têm o mínimo necessário para viver dignamente, né? Que bom seria se todos pudessem ter pelo menos o mínimo para viver, né? Menos desigualdade social, né? A todos terem o direito, né? E também as catástrofes, né? Quantas coisas nós estamos vendo, né? No Rio de Janeiro, as pessoas, a gente vê a força da água cobrir um ônibus, como a força da água, né? Mas isso tudo porque não cuidamos, jogamos as coisas nas ruas, nos rios, e tudo isso retorna, né? Então precisamos estar atentos a isso, né? Pode passar, por favor. A Covid. Se for para falar da Covid, nós podemos ficar aqui uma semana. Quem já teve Covid? Nossa, aí, ó, em nós aqui, pelo menos uns 80%, né? Se contar cada um que passou pela Covid, a gente já ia ficar aqui uma semana, né? Então, a Covid, que a gente poderia... na Covid, a gente poderia pensar no dom da equanimidade. O que é equanimidade? É a gente tirar a lição disso, porque já aconteceu, né? Mas o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? O que a gente pode extrair da Covid ali, naqueles dias que nós ficamos no quarto, né, sozinhos? Porque nós não nascemos para viver sozinho, né? Eu mesmo posso falar por experiência própria. Fiquei sozinho, a gente fica pensando em várias coisas, né? Então, se a gente não tiver um direcionamento, a gente acaba se perdendo, né? É triste, porque a gente está acostumado, nós brasileiros costumamos abraçar, né? A pegar na mão, é difícil. Às vezes as pessoas vêm cumprimentar, a gente nem sabe se cumprimenta, se faz assim, porque a gente está acostumado a abraçar, a acolher, né? Isso é muito do brasileiro. Então, foram momentos difíceis, mas a gente tem que extrair aquilo que é de bom para a nossa vida, aquilo que é de bom para o nosso irmão, né? A pandemia, ela inaugura um novo tempo, né?
Porque não sei daqui quantos anos a gente vai falar, antes da pandemia aconteceu isso. E agora após a pandemia, porque também é resultado do tempo atual, né? A pandemia. Então, acho que vai ficar gravado na história aí a pandemia, né? Pode passar, por favor? Informação, conhecimento e sabedoria. A nossa responsabilidade como igreja, né? A proximidade, a cooperação, a fraternidade, né? De sermos irmãos, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa proximidade de a gente estar desse bate-papo e quão bacana é a gente poder dialogar, né? E também a abertura para o novo, como bem disse o Fábio, aprendizado, né? Porque a gente fala em ignorância. Ignorância, o que é ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento. Então, por isso que a gente tem que estar aberto para o novo, né? É tão legal aprender, tanto vocês estão me escutando, como eu aprendo com vocês. Essa troca, esse diálogo é tão importante. O diálogo está tão afastado hoje em dia, né? Porque a gente vive num celular. Então, o diálogo já não faz, deveria ser uma parte principal. Mas, hoje em dia, as pessoas deixam um pouco de lado, né? Pode passar, por favor? A televisão. A gente falar da televisão, a televisão nos traz tantas informações, né? A televisão, o celular. Se a gente falar de televisão, hoje em dia você vai no ônibus, você vai no consultório médico, você vai no avião, onde você for ir, tem televisão, né? Para a gente ver, em média, ainda as pessoas, as famílias assistem 6 horas a televisão por dia. Então é bastante, né? Obrigado. Então é bastante. A televisão, ela ocupa uma parte central na nossa casa. Quando a gente vai na casa de alguém, ou na nossa própria casa, vai lá na sala, a primeira coisa é que você vê a televisão lá, né? Então, como a televisão seria importante para trazer conteúdo bom, né? Então, a televisão, a programação, aí vai de nós, pelo direcionamento, a gente separar o que é bom, o que é ruim, né? Então, o volume de informações, ele acaba nos trazendo a fadiga, o cansaço, né? O povo está cansado. É tanta informação, se a gente abre o celular ali, vai nas plataformas ali, passa o dedo, é uma informação atrás da outra, a gente acaba até enlouquecendo. Se a gente não tiver o direcionamento, né? A gente acaba ficando perdido, não sabe para onde ir, né? De tanta informação. Então, a gente precisa ter direcionamento na nossa vida para a gente continuar seguindo firme e forte, né? Pode passar, por favor? E, finalizando, eu gostaria de deixar aqui registrado que o ensino, olha como o ensino religioso é importante, né? Ele é contemplado no artigo 210 da Constituição Federal e é compreendido como uma área do conhecimento. É lógico que tem as escolas católicas, as escolas de outras denominações, adventistas e tal. Mas e se tivesse também o ensino religioso nas escolas públicas? Olha como acho que nós estaríamos um pouco mais evoluídos, né? Como seria bom se todas as crianças, todas as pessoas conseguissem ter o ensino religioso, como seria importante, né? E agora, vou dar a palavra aqui para o Lourenço, agradeço. Então, dando sequência nesta reflexão
sobre a campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Dentro desse tema que já foi dito aqui, pode passar, nós vamos ver o exercício da escuta conduz à tomada de posição da parte da fé e da tradição da igreja. Texto base 1:3-9. Então, o discernir é nós escutarmos e entender realmente esta mensagem que chegou até nós. O discernir vai muito mais longe, muito mais profundo do que o ouvir. O ouvir, nós ouvimos todos os ruídos, todos os barulhos do ventilador. Olha lá, eu estou ouvindo. Mas o escutar é debruçar-se sobre, é interessar-se pelo assunto, é entender o que está sendo dito. Escutar é uma arte. E se eu escuto, se eu entendo o que está sendo dito, eu posso tomar uma ação. E que ação é essa? Né? À luz da fé e da tradição da igreja. Então, esse escutar, o entender para discernir é a luz da fé. Não é só humano, também é divino. O discernir esse entendimento é ver os prós e os contras, é ouvir os dois lados, é o entendimento. Aí nós vemos, né, dentro desse texto aí, a luz da fé cristã e a tradição da igreja, da tradição cristã. O aprender, quando você escuta, quando está discernindo, você está aprendendo, está envolvendo com uma questão. Temos que aprender a escutar para poder, o discernimento é isso. No texto que foi lido aqui, né, do Evangelho, Jesus ficou diante de uma situação bastante constrangedora, não ficou? Foi falado aqui? Senhor, esta mulher estava, né, foi pega em adultério, deve ser apedrejada. De acordo com a lei de Moisés, a lei fala que é apedrejar. Mas Jesus discerniu aquela situação. Ele é um educador por excelência. Apresentaram a mulher adúltera, mas e o homem que adulterou? Cadê? E o outro lado? Não estava ali, não estava presente, não estava completo. Olha o discernimento de Jesus. Ele nem precisou falar. Ele só falou: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram saindo. E Jesus olhou para a mulher: cadê todos? Senhor, ninguém me julgou, ninguém me condenou. Eu também não. Vai e não peque mais. Corrigiu. Acolheu com amor e ensinou. Você está liberta. Vai, mas olha, muda de vida. Educou. Pode passar. Educação integral. A educação cristã se orienta pelo objetivo de formar a pessoa humana em todas as suas dimensões,
corporal e espiritual. Então a nossa formação é para o mundo e é para Deus. Nós somos um composto de corpo e de espírito. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas estamos indo para a nossa verdadeira casa, que é a casa do Pai. E Deus é espírito. Deus é santidade. E a nossa educação religiosa? E a nossa educação desse lado espiritual? O corpo morre, o corpo fica aqui na terra, mas o espírito é eterno. O espírito continua por milhões e milhões de anos na eternidade, junto com Deus e em Deus. A educação espiritual é para esta vida eterna. Aprendemos matemática, aprendemos língua portuguesa, história, geografia, filosofia. Aprendemos tudo para vivermos melhor neste mundo. Enquanto estamos aqui, nos preparando, nos educando para a vida eterna. Somos corpo e somos espírito. E o espírito transcende, é mais do que o corpo. Transcende, vai além do humano. É divino. Texto base 173. Pode passar? Educação para todos. Requer que todos envolvidos para a formação integral da pessoa. Não só humano, mas também divino. Aí entra o trabalho da família, da igreja, da escola, da sociedade, todos envolvidos para formar o ser humano corporal e divino. Família. Primeiro que aparece a família, gente. Família. O primeiro educador é a família. A escola passa conhecimento, mas a educação de valores vem de dentro de casa. Isso é tradição já da igreja, desde o começo do mundo, que o homem falou com Deus e o homem ouviu Deus e foi repassando para os outros homens, para as mulheres, e vem dessa tradição. Antes da escrita, era passado de pais para filho, e chegou até nós. Você pai, você mãe que está aqui, você que tem filho, você que tem filha, você tem uma responsabilidade bastante grande da formação desse ser humano para Deus. Primeiro educador é a família. A igreja, que também é o povo de Deus. Então, a igreja tem uma participação fundamental na formação religiosa da pessoa. A catequese, pastoral da família. Quantos grupos tem da igreja? Quantas pastorais na igreja? Trabalhando e evangelizando. Quantas oportunidades que nós temos de educar a pessoa, educação ao longo de toda a vida. Não é só para a criança, não. A criança, a gente inicia a educação, nós vamos educando ao longo da vida, até o dia da nossa morte, estamos aprendendo. É para a vida toda, gente. Eu educo e eu aprendo. Eu me auto-educo. O mundo é essa transformação, o mundo se transforma, tem a tecnologia, e nós temos que acompanhar tudo isso nessa visão espiritual. Ser santo do mundo de hoje, ser santo hoje como o mundo está. E sem o lado espiritual não tem sentido a vida. É sabido, nós sabemos, que a nível mundial aumentou muito o número de suicídios. Pessoa tirando a própria vida. Por quê? Por quê? Uma pessoa que a vida não tem mais para tirar a própria vida. A vida perde sentido, gente.
se não estiver pautado realmente em cima de valores cristãos, a vida não tem sentido. Só a parte corporal é pouco, só a parte humana é pouco. O divino tem que estar junto, e o divino transcende, é mais importante do que o humano. Todos envolvidos para uma educação para todos, família, igreja, escola, sociedade. E agora eu pergunto aqui, nós educamos os nossos filhos em casa. Muitas famílias estão mandando o filho para a escola, não vai para a escola. Ok, a escola tem a participação dela também, mas não substitui a família. Outro detalhe interessante, a escola que o seu filho está indo, que os nossos filhos estão indo, filhos e netos, você conhece a professora? Você conhece o professor? Como que é o professor? É um cristão? Pratica valores morais e espirituais a pessoa que está educando o seu filho? Quem é? Os educadores que estão cuidando da educação dos nossos filhos e netos. Vamos acompanhar melhor isso? Vamos estar atento no que seu filho está aprendendo na escola? Vamos estar atento em quem está educando o seu filho? É acompanhar. Faço a minha parte em casa, mas eu acompanho também na escola. E como foi dito aqui também, ainda na escola, é previsto no artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Religioso na escola. Por que não está tendo? Por que não tem? E a gente não cobra. O que está acontecendo? Não, artigo 210 também da Constituição Federal, que foi falado aqui, lá fala do direito que a pessoa tem de ser educada com valores morais. É lei. E não se pratica. E a gente não fala nada. E o mundo tendo que está. Olha o momento de discernir. Como que está a educação aqui no Brasil? Olha que legal. Como que está a educação no Brasil? É o discernir. É o escutar tudo isso profundamente. E agora, o que nós podemos fazer para melhorar o que está aí? Que é o agir, que eu preciso falar daqui a pouco. Ainda estou meio termo, né? Eu estou aqui. Eu estou no entendimento que está acontecendo. Eu estou no meio. O discernir é o meio. Eu estou aqui. Depois tem ação. Mas é o momento, gente. É o momento de nós refletirmos. E é isso que o Papa Francisco, né, ele fala no Pacto Educativo Global. O que é esse Pacto Educativo Global? Ele fala da formação de um ser humano maduro, de um ser humano consciente. E ele fala da importância, né, de trabalharmos em harmonia a família, a igreja, a escola, a sociedade, todos trabalharem em conjunto. Esse pacto é esse acordo de todos trabalharem junto para formar a pessoa integral. É isso. E tem 7 pontos que ele fala no Pacto Global. Colocar a pessoa no centro. O Papa, isso é o pacto a nível mundial, tá? O Brasil mundial. A pessoa tem que estar no centro, a pessoa integral, o ser humano. Não é mais um, não é mais uma, é uma pessoa completa. Uma pessoa que tem um corpo, que tem um espírito integral, maduro, consciente, que tem valores, que segue valores, que caminha neste mundo, mas voltando para a casa do Pai, como o Fábio falou aqui. É isso. Segundo tópico, ouvir
as pessoas mais jovens. Olha o que o Papa fala. Deixar a juventude se expressar e termos aí, né, o discernimento de entender o que os jovens estão falando. É um alerta para nós. A gente julga o jovem hoje em dia, não faz nada, são um bando de vagabundo, não estão nem aí com a vida. Mas por que está assim? Vamos discernir isso. O que pode ser mudado? O que eu posso fazer? Momento de reflexão. Olha que legal. Momento de reflexão. Promover a mulher, respeitar a mulher, valorizar tudo que a mulher faz para a sociedade. O que mais que ele fala? Responsabilizar a família. Reconhecer realmente que a família tem esta responsabilidade primeira de começar a formar esta pessoa integral, essa pessoa madura, essa pessoa com valores. Puxa, olha que legal. Nós somos família. Vamos alertar a família sobre isso, dessa responsabilidade. Mas educar com amor. Olha que legal. Com amor. Falar com sabedoria. Quando falarmos, vamos falar com sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria é a inspiração do Espírito Santo. É o saber divino. Quando você falar, que você fale com sabedoria. Acolher com amor. Falar com sabedoria. E ensinar também com amor. Ensinar com chicote na mão, né? Ensina, né? Você faz alguma coisa, né? Mas não é o chicote, é consciência, é amor, fraternidade. Olha a abordagem de Jesus. Fraternidade, amor. Estou disposto a ajudar. Estou disposto a educar. E ainda, já estou indo para os finalmente aqui, se abrir à acolhida, renovar a economia e a política. Estamos num ano eleitoral. Muitos estão se falando, muitos boatos estão circulando por aí. O que é verdade do que estão falando? O que é verdade? Olha os meios de comunicação, a televisão, né? O celular chega a milhares de informações por dia, o tempo são bombardeados por informações. Mas de tudo isso, o que é verdade? E o que é mentira? Discernimento. Precisamos discernir. O que é verdade? Chega até mim. Eu vou checar os dois lados. O que mais? Cuidar da casa comum. Cuidar do mundo. O mundo é a nossa casa, gente. É uma casa. E uma casa que não é cuidada, vira bagunça. Acho que tudo fora de lugar. Como é que a gente vai morar num lugar desorganizado? O mundo é a nossa casa comum. O meio ambiente, os recursos naturais. Cuidar do mundo. Pode passar? Requer que todos. Pode passar? Bom, vamos lá. Então, na sequência, educar na fé. Tá? Na família, como a família, futuro das pessoas, da humanidade, da comunidade eclesial depende da família, célula fundamental da sociedade. As pessoas, nós, a humanidade, nós como pessoas, a comunidade eclesial e a igreja, nós que caminhamos com Jesus, depende da
família. Novo diretório da catequese, 226. Toca nesse tema. Okay? Gente, a família hoje, tá, está bastante desestruturada. Não fale de todas, tá bom, pessoal? Não fale de todas. Eu sei que tem famílias que são santas. Tem pais, tem mães, tem famílias que caminham realmente no caminho da igreja com esses valores que nós pregamos aqui, que são famílias maduras, pessoas maduras, mas a maioria das famílias estão desestruturadas. A maioria. Vamos ajudar a família. Gente, vamos ajudar. Olha que legal. Olha o que fala o diretório. Então, educar na família, com a família. Orientar a família o que ela tem que fazer. Tem família que não sabe, gente. É verdade. Tem pai e tem mãe, tá? Não estou falando mal, apenas conversando com vocês aqui. Olha, não vão a uma igreja, não lê a Bíblia, não reza um terço. O lado espiritual dessa família não tem. Como que vai passar para o filho? Então precisamos educar a família. Educar a família. Responsabilizar a família. Você tem uma responsabilidade, né, na educação aí do seu filho. Tá? Pode passar? Catequese e pastoral familiar andem de mãos dadas. Olha, gente. Olha o que o texto base fala. Reconhece uma responsabilidade muito grande da catequese. Eu sei que tem catequistas aqui na sala. E a catequista está sendo elevado ao nível de ministério por esta responsabilidade de educar na fé. Mas o que o texto base fala? Não só a catequese, mas a pastoral familiar também. Anda junto. Anda junto. Catequese, pastoral familiar, na educação das pessoas. Para melhorar a nossa própria educação. Mas andem juntos. Toda a igreja caminhando nesse sentido de educar. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí os pais também, né? Os pais também se envolveram com a catequese do filho. E a catequese também envolver a família nesta educação, nesta evangelização. É essa integração. Então todos nós estamos inseridos nesse contexto. Todos nós somos convidados, ok, a trabalhar pela educação, a trabalhar, né, para formar esta pessoa integrada. Então, lendo esse catequese e pastoral familiar, andem de mãos dadas, ofereçam formação, momentos celebrativos, materiais catequéticos para que as famílias cumpram a sua função educativa. Eu vou fechar minha fala nisso daqui, né? Para que as famílias voltem a cumprir a sua função de educar os filhos. Acompanhar a formação integral, né, dos seus filhos. E aqui, pessoal, né, estou encerrando minha fala, eu trouxe aqui alguns livros, tá? Texto base da campanha da fraternidade. E tem também os subsídios. São esses livrinhos aqui. Ó, tem 12 livrinhos diferentes aqui que nos orientam a falar da campanha da fraternidade, a falar desse assunto, tá? Tem um livrinho aqui para catequese, né? Para círculo de casais, para o ensino da primeira até a quinta série, aqui ó, do primeiro ao quinto ano. Tem um livrinho aqui que fala do sexto ao nono ano, até para o ensino superior, até para a faculdade. Então tem vários subsídios aqui. Depois, se vocês quiserem, no final do nosso encontro aqui, né, dê uma passadinha aqui, dê uma olhada nesses livrinhos aqui, tá? A Livraria Divinos aqui de Querer vende,
É só encomendar que eles trazem, tá? Isso aqui não está para vender não, só para mostrar. É que tem tudo isso à nossa disposição. Olha que legal, agora tem material. Tem o texto base e tem os subsídios que vai nos orientar, facilitar aí o nosso trabalho de evangelização. Tá? Para que cumpra, né, essa missão. Agora eu gostaria de encerrar, já estou encerrando, tá? Vou passar para a Priscila agora. O que eu posso fazer para ajudar na educação? Isso é pessoal, tá? Eu vou deixar para cada um. O que eu posso fazer? O que eu tenho feito para ajudar as pessoas? Não é só criança, não. Todos. O que eu tenho feito para ajudar na educação? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, coube a mim a quarta, que é o agir. Se puder colocar para mim no slide, por favor. A gente vai fazer uma reflexão breve em cima da palavra, né, que eu acho que acaba sendo bastante importante para a gente. E aí eu trouxe uma foto, né? E lá naquela foto, para encerrar a ação de Jesus, ele coloca: eu também não te condeno. Pode ir e não peques mais. Nesse momento, né, dessa reflexão, e aí eu acabei tirando do texto base, ali ele fala: ali permaneceram os dois, Jesus e a mulher, a pecadora e o Salvador, a miséria. Olha a miséria dessa mulher, no meio de tanta gente julgando, né? E a misericórdia de uma bela revelação educativa, né? Jesus não só livra a mulher de seus acusadores, mas cede a ela a palavra. Gente, como era difícil ser mulher nessa época, né? Vamos lembrar da história, vamos nos colocar no lugar dessa mulher sem voz, essa mulher pecadora, essa mulher que de alguma forma feriu a lei de Moisés, né? Naquele tempo de Moisés, no tempo da Inquisição, no tempo da guerra, no tempo que o Deus era um Deus de temor, aí veio Jesus do amor, né? Ele veio para poder salvar e dizer para a gente que a gente pode ser amor, né? Então, quando ele se coloca no lugar de quem vai perdoar a pecadora, é dessa forma que ele se coloca, né? Pode ir, não peques mais, né? É só um pecado, eu te perdoo, pecadora, né? Passa para mim, por favor, querida. E aí, continuando essa reflexão, os dois estavam sendo julgados, né? Jesus era perseguido naquela época, né? Ele queria colocar que não precisava ser daquela forma. E os fariseus não aceitavam a mudança, eles queriam continuar com o controle, né? Então, os dois estavam sendo julgados. Então, toma, apedreja. Na lei de Moisés era desta forma. Como que você vai agir? Escreve, pensa, discerne e age. Olha que agir mais importante que a gente tem aqui, né? Jesus, ele ilumina a vida dessa mulher e ele devolve a ela a dignidade humana, né? Ele age com sabedoria, ensinou com amor, ternura, atenção e esperança. Porque Jesus marca nessa passagem que é dessa forma que tem que continuar, né? Não julgando, mas tendo discernimento, dizendo que pode ser diferente, que a gente tem que romper com algumas mazelas e olhar para o outro de igual para igual, não de cima para baixo mais, né? Então, os gestos, as palavras de Jesus, seu modo de educar, inspira e desperta o desejo de uma vida nova, né? Eu queria saber de nós que estamos aqui, quem é professor? Quem é catequista? Quem é professor? Como que você chama? Fabiana. Quantas pessoas você já educou? Você consegue parar para pensar?
eu entendo que deve ser assim para todos os professores e para todos os catequistas também, né? Porque se a gente for parar, professor e catequista tem a chama do Espírito Santo no coração. Para mim, tá, gente? Por que eu penso isso? Porque a gente é canal de transformação a todo tempo. Às vezes a gente pega as nossas crianças, às vezes a gente pega os nossos adolescentes e eles só precisam ser acolhidos, eles precisam ser escutados, né? E eu falo assim que nessa minha caminhada eu já vi tanta luz da chama do Espírito Santo apagada por falta de revivamento, sabe? Dentro de criança, dentro de adolescente. E como é importante professor, catequista e tantos outros educadores, porque nós somos todos educadores o tempo todo. A gente age à base de uma educação cristã, né? E a gente leva isso para todo mundo. Então, quando a gente pergunta para um educador, para um catequista, quantas pessoas você já educou? Olha que coisa rica para a gente parar para poder pensar. Né? Como eu sou importante, como eu faço a diferença na vida das pessoas, né? Pode passar, por favor. Agir. Ide sem medo para servir. Por quê? Educar é um ato de esperança e amor ao próximo. Né? A gente divide a nossa chama do Espírito Santo com o outro e acende nele o que ele precisa. A gente escuta, a gente acolhe, né? A gente contribua para que cada pessoa haja como discípulo de Jesus. Né? E na nossa ação missionária, a gente tem que oferecer o melhor para Jesus, ao próximo, para a igreja e para a sociedade. Porque quem educa na cultura de paz, né, quem faz uma transformação, a gente vai começar no pequenininho. Eu começo na minha casa, eu começo na comunidade, e daqui a pouco a gente vai ter uma ação maior, sabendo que o amor é exigente, né? Sabendo que a nossa forma de educar não é uma forma de ser liberal, mas é uma forma de trazer à luz das questões que a gente precisa trabalhar dentro das nossas casas, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família, né? E pode passar, por favor. Agir na obra, na comunidade e na família. Uma educação que gere pessoas disponíveis para o serviço na comunidade. Convida seu vizinho. Né? Convida as pessoas que estão próximas de nós. É tão gostoso poder fazer a obra, fazer a diferença, poder estar vindo para cá, participando de uma formação. Né? A missa é importante aos domingos, mas tem tanta coisa que a gente pode estar convidando, né, os nossos amigos para poder estar vindo aqui para participar com a gente. Que o nosso agir seja testemunho de vida, pela alegria de sermos missionários a serviço de uma educação que promova fraternidade e reafirme o nosso compromisso com os pobres. Né? A gente ouviu na missa de cinza de quarta-feiras, né, a importância do jejum, né, a importância da oração, mas o mais importante é a caridade. Né? Então, a gente tem 40 dias para a gente fazer o nosso jejum, a nossa purificação, para a gente pensar em Jesus no deserto, mas também para a gente pensar na nossa caridade. Né? E, às vezes, eu vejo as senhorinhas aqui, eu lembro muito da minha avó. Né? Minha avó, o vizinho ficava doente, ela ia lá ajudar. Né? Às vezes a gente vê alguém em alguma necessidade, a gente vai lá ajudar. É a caridade necessária para o nosso dia a dia, acolher os nossos irmãos, mas principalmente acolher os nossos irmãos na escuta, fazer uma escuta sem julgamento, porque às vezes a pessoa ela quer falar e a gente fala junto, né? Às vezes a pessoa está falando, você já está falando junto para falar o que você acha, né? Deixa a pessoa falar, colocar para fora. Às vezes a pessoa quer chorar também, né? Tão bom esse sentimento de colocar para fora. Então, acolha as dificuldades das pessoas. Isso também é muito importante. Né? Que o nosso agir seja testemunho de vida. Eu até coloquei a fotinha de Jesus olhando, né, para a adúltera. Né? Que olhar mais fraterno, que olhar mais humano, né, que olhar acolhedor. Ela ia morrer, gente. Se não é um ato de sabedoria, ela ia morrer, apedrejada. Próximo. Pensando em projetos de vida, o que vem a ser um projeto de vida? Gente, nós temos que fazer projeto de vida dentro da nossa pequenez. Porque o grande, quem faz é Jesus. A gente só tem que começar. A gente tem que estar disponível para que Ele faça a obra na gente. Porque o nosso querer não é nada. Né? Às vezes a gente fica pensando nas questões de dificuldade que comete as nossas famílias, né? Hoje em dia, muita questão da drogadição, que está muito perto, que a gente tem que vigiar o tempo todo, as más companhias, né?
A gente vê muito jovem por aí na questão da prostituição tão novo, né? Nas próprias questões da carne mesmo. Então, a gente precisa agir de uma forma que a gente consiga trazer eles para perto da gente. Porque muitas das vezes a gente critica, a gente xinga, mas às vezes a gente não está agindo com sabedoria. Né? Porque a gente tem que ser sábio, a gente tem que ser maior do que o pecado e maior do que coloca os nossos na situação de pecador. Né? Então, assim, acolhe, escuta, discerne e age na hora certa. Porque quando a gente é instrumento do Espírito Santo, acaba sendo mais fácil para ele agir, né? Então, fazer projeto de vida dentro da sua pequenez, ele deve ser despertado pela fé, né? Oração, né? O Espírito Santo ele vai agir através da oração em nós, né? Revisão de posturas, né? É muito importante. Eu acho que conforme vai passando o tempo, a gente vai se aprofundando, a gente vai fazendo formações, é porque a gente busca uma humanidade melhor, né? Então, a gente pensa o que eu tenho que melhorar hoje, né? Até como gesto concreto para cada um de nós mesmo, olhando para dentro de si, porque eu acho que não tem psicólogo no mundo melhor para poder estar explicando para a gente além da gente mesmo, né? Porque quando a gente vai no psicólogo, a gente não fala para ele o que realmente tem que falar, que é o que está dentro da gente, né? Porque a gente quer guardar lá dentro da caixinha. O que é isso que está guardado hoje dentro da caixinha que tem que ser melhorado? Né, dentro desse processo de quaresma. O que a gente quer pensar que dentro da nossa evolução espiritual pode ser melhorado? Né? É um projeto de vida também, é um projeto de vida pequeno que a gente vai rezar e pedir para fazer diferente. Né? Coragem de rever nossas prioridades. O que é prioridade para mim hoje? O que eu quero? O que eu estou fazendo para atingir meu objetivo lá na frente? Né? Será que vai ser a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo? Né? A minha prioridade de vida, a minha prioridade espiritual. Né? Contribuir para a formação de uma nova sociedade. Somos agentes transformadores e multiplicadores. A gente precisa fazer como São João Bosco fez, a gente precisa ser pescador de almas. Né? E aí, eu termino essa reflexão falando assim, mais que falar de Jesus, a gente tem que ser Jesus. Quem era Jesus? Manso, humilde de coração, o maior líder que já existiu. E ele não quis nada além de pregar o que era o amor, do que era a compaixão, né? Morreu na cruz, doou seu sangue, para a gente poder ser salva. Uma das maiores provas de amor para a gente, né? Pode passar, por favor. Educar para um novo humanismo. Então, eu fui procurar um pouquinho de Santo Tomás de Aquino, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? E aí eu trouxe um pouquinho do que vem a ser, né, esse novo humanismo. Espera aí que eu vou virar aqui. Nossa, meu livro já está caindo todo. Sinal que eu estou lendo, né, gente? Então, para a gente poder educar assim, para um novo humanismo, por que a gente fala em novo humanismo? Porque a sociedade, ela meio que deu uma perdida, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, a gente tinha educação religiosa nas escolas, aí depois a gente deixou de ter, a gente prega um Estado laico, mas a gente quer uma espiritualidade. Então, assim, são forças dentro de uma sociedade que elas acabaram deixando as pessoas meio perdidos. Então, o Papa ele vem falando da educação para o novo humanismo, né? E ele fala que é promover a cultura do encontro e do diálogo, como já foi falado aqui pelos meninos, né? Globalizar a esperança. A gente precisa, sim, pensar que a gente pode ter um futuro melhor, né? Um Brasil diferente, um mundo diferente, sem guerra, né, onde as nossas crianças possam ter oportunidades, onde os nossos filhos possam ter oportunidade. E assim, oportunidade de trabalho, de educação, né, de local que eles possam ter cultura, que eles possam ter lazer, esporte, né, de uma forma que a gente possa deixar o nosso filho numa quadra e ficar bem, de saber que ele vai voltar bem. Né? E hoje em dia está muito difícil da gente deixar os nossos filhos nesses espaços comunitários. Né? Globalizar a esperança, criar redes de cooperação e inclusão. Né? O que vem a ser uma rede de cooperação? A gente precisa, dentro dos nossos espaços de trabalho, cooperar. Né? Eu vejo assim,
muitas pessoas que trabalham em empresa, uma competição muito grande, né? Existe muito isso dentro das empresas, e aí eu vejo assim meus irmãos falando, até o meu companheiro dizendo que é um comendo o outro, né? O termo de chão de fábrica, né? Que fala. E um quer derrubar o outro, e aí para ser líder você tem que ter algumas ações, mas isso não, gente, a gente é cristão, a gente não pode participar disso, né? A gente tem que promover o outro, a gente tem que valorizar o outro no que ele é bom, a gente tem que ver potencial em qualquer pessoa, todo mundo aqui é potente, se todos nós somos capazes do que é mais difícil, que é ser educador, por que a gente não pode ser exemplo de cooperação e por que a gente não pode ser exemplo de Jesus? Né? Se eu chego aqui, eu tenho que ser exemplo de Jesus. Eu falo assim, que é uma coisa muito legal lá no meu trabalho. Né? Eu fiquei 15 dias afastada, porque eu fiz uma cirurgia vascular. E quando eu cheguei, a minha chefe me abraçou e me disse assim, eu estava com muita saudade de você. Porque isso daqui virou de ponta cabeça. Falta o seu discernimento e falta a sua calma. Porque aonde a gente coloca o pé, tem que ser espaço de paz. Independente do que for, gente, eu trabalho com morador de rua. Eles são drogados, eles são bêbados, eles chegam sob efeito, eles chegam gritando, eles chegam assim, xingando. A gente tem que acolher até a raiva do outro, porque a gente está preparado para isso, né? E quantas vezes as pessoas não chegam na casa da gente também gritando, xingando, quebrando? E será que a gente está preparado para acolher a raiva do outro também? De uma forma de um princípio cristão? Humanizado, né? Essa é o objetivo de uma formação cristã, acolher o outro na sua necessidade, no pequeno, né? E a gente vai fazendo todo dia um pouquinho essa reflexão e essa ação e esse agir, e a gente vai ver o poder do Espírito Santo dentro das nossas ações, e isso é muito legal, muito mesmo, de verdade. A humanização de uma sociedade passa também pelo modo de lidar com a fragilidade, a morte e o luto, e sermos empáticos com a dor do outro. Lidar com a morte implica o fato como percebemos a vida e como temos vivido e nos preparado para a vida eterna. Por quê? Se a gente é cristão, um dia a gente vai ver a face do Senhor e a gente está aqui para fazer a obra. Então a gente tem que olhar mais para a nossa vida, pelo que a gente está fazendo, e se colocar no lugar da dor do outro, né? No lugar do doente, no lugar da pessoa que tem problema com drogadição, no lugar da pessoa que tem dificuldade, até dificuldade de vida, dificuldade de estar, né? Como que é lidar para a morte com a gente? Gente, é muito triste, é muito doloroso. Se eu começar a falar quantas pessoas eu perdi, eu vou começar a chorar. Mas foi Deus que sustentou, né? Foi essa formação de saber que a gente vai se encontrar um dia, de que a gente tem a oportunidade de fazer a obra aqui, quem está lá está esperando por nós, né? E esperando que a gente faça o melhor aqui também, né? Porque ela já não teve mais a oportunidade de estar aqui para continuar essa obra tão bonita. Próximo. Ah, não tem mais. Tem uma música do Eros Biondini aí? E eu acho que depois da música talvez apareça mais slide. Aí tem uma parte que fala assim, de educar para o novo humanismo. Para educar para o humanismo solidário, construir a civilização do amor, é necessário promover a cultura do diálogo. Eu trouxe para a gente poder fazer uma reflexão da música do Eros Biondini, que chama Civilização do Amor. A primeira vez que eu vi ele cantando essa música, ele até fez uma mensagem dizendo que isso era uma utopia, que era um sonho, que era uma ideologia. E se a gente não viver de sonho de ideologia, a gente não vive, porque a gente vive de sonho de esperança. Então, eu quis trazer essa música para a gente poder refletir um pouquinho. Aí, a hora que tocar, a hora que passar a primeira e continuar a segunda, aí a senhora pode parar, tá bom? Então, vamos refletir. Olha que música bonita. Eu tinha até preparado, porque nem é o Eros Biondini que vai cantar. É uma equipe lá da Bahia. É uma pastoral da juventude lá da Bahia. Eu achei muito bonito. Tá bom. A gente aguarda um pouquinho. Eu estou dentro do meu tempo.
Pessoal, então, enquanto ela vê, eu vou começar a falar um pouquinho do gesto concreto, né? Quem teve a oportunidade de participar da missa da quarta-feira de cinza à noite, né, eu acabei indo à noite, que de dia eu estava trabalhando, e o padre Gustavo ele fez uma reflexão muito legal, né? Ele falou assim, da importância da gente doar o nosso jejum, né, da gente poder transformar esse jejum em obras. E aí eu fiquei pensando como que a gente, enquanto comunidade, podia fazer isso em gesto concreto, porque a campanha da fraternidade ela pede para a gente gesto concreto. Aí, nosso grupo, a gente ficou pensando um pouquinho para dar a oportunidade para a comunidade do gesto concreto na quaresma, pensando na campanha da fraternidade. Então, o que a gente pensou? Né, da gente estar contemplando uma comunidade rural pequenininha, que tem, deixa eu ver, lá na divisa de Jambeiro, perto da Pedreira, eu esqueci o nome do bairro, tem ali no slide, mas agora não vai aparecer. A escola chama Jorge Vieira, né? É uma escolinha bem à moda antiga, né? As salas são divididas em primeiro e segundo ano, terceiro e quarto ano, e lá a gente tem, em média, umas 28 crianças. Então, o que a gente pensou para esse ano, enquanto comunidade? Para que a gente arrecadasse material escolar, para a gente poder estar ofertando para essas crianças. Porque eu liguei para a diretora e perguntei para ela como é que eram as questões, o que era necessário. E ela falou que eles têm bastante dificuldade, porque como eles estão numa escola de divisa, né, eles não conseguem nem chegar em Jambeiro, São José é muito longe, Jacareí piorou porque é estrada de terra. Né? Então, eles são uma comunidade rural e aí a gente pensou junto, da gente estar arrecadando material escolar. O Padre Messias está ali na porta, aprovou a ideia, né? Da gente estar arrecadando material escolar e da gente estar levando para essa comunidade. A gente vai marcar o nosso gesto concreto, tá bom? Até se alguém souber de alguma outra comunidade rural que esteja nessa mesma situação e quiser trazer para o grupo, vai ser muito bem acolhido. Porque eu tenho certeza que a gente vai ter bastante material escolar. Se a gente puder levar para essa comunidade, atender a nossa comunidade também, principalmente as crianças que chegam para a catequese, também vai ser muito legal, né? O nosso gesto concreto. E um segundo gesto concreto que a gente pensou é da gente começar, dentro desse grupo, né, rezar e pedir orientação e dom de sabedoria para o Espírito Santo, da gente começar a fazer formação de liderança, né? Por que a gente pensou nisso? Porque todos nós somos líder natos. A gente nasceu para ser luz, né? E dentro da nossa vivência e do nosso dia, a gente precisa entender o que é ser líder, né? O que é estar à frente, liderança na nossa casa, liderança onde a gente está, liderança na nossa comunidade. Então, é importante a gente discutir um pouquinho o que eu tenho de bom para poder contribuir perto de tudo isso que nós conversamos, né? Que eu, líder na presença de Jesus, para poder estar fazendo a obra. A gente quer potencializar os que a gente tem e a gente quer evidenciar os novos que podem estar vindo contribuir com a gente, né? Isso daí é um passo pequenininho que a gente vai começar a fazer. Eu conto com a presença de vocês, né? Para a gente poder pensar maior, e até no ministério ou numa pastoral, né? E aí a gente vai esperar as orientações do Espírito Santo para ver o que a gente tem para poder oferecer. Deu? Não? Claro. Tudo, o que vocês quiserem, eles têm necessidade de tudo. É tão bonitinho que eu tive a oportunidade de ir lá, que eu já trabalhei no CRASUL, né? Então, eu pensei neles justamente por conta dessa necessidade que eles têm, entendeu? Então, o que vier vai ser muito bem-vindo, porque eles têm dificuldade até para fazer material lúdico. Então, EVA, cartolina, guache, canetinha, caderno, as coisas que a gente acaba usando. Vai ser, a gente vai fazer, depois o Padre Messias pode falar na missa, né, Padre? Mas eu pretendo estar encapando uma caixinha, colocando direitinho o cartaz, para a gente poder deixar no final da igreja, e o pessoal que for vindo às missas, para poder estar depositando. Aí depois a gente vai divulgar a data que a gente vai estar indo lá, para poder estar entregando também, fazer um balanço. Eu acho que vai ser muito legal, bem diferente, assim. Vocês gostaram? Vocês gostaram, gente, da ideia? Vocês gostaram?
Obrigada. Eu choro, tá, gente? Porque, assim, nada. É bem isso mesmo. E uma das grandes dificuldades dessa comunidade era até a questão do Bolsa Família. Eles não sabiam se eles eram de Jambeiro, se eles eram de Jacareí, se eles eram de São José. Deu bastante trabalho para a gente conseguir levar uma ação social lá para estar atendendo eles. Por isso que a gente escolheu a comunidade. Eu estou colocando aqui que a gente tem vários grupos de catequese, né? O Mateus está chegando agora, mas... E eu vou colocar em todos os grupos, pedindo esse gesto concreto. Tá bom? Eu acho que agora deu certo. A gente fazer a nossa reflexão. Então, gente, aí a gente já está finalizando, né? Eu não vou passar mais slide, porque eu acho que a mensagem já foi dada. Né? Então, assim, na mesma paz e no mesmo espírito, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Quero chamar o Fábio aqui, porque ele vai fazer o sorteio, né, da pessoa que vai ser privilegiada. Muito bem. Pediu ao Padre Messias também para que venha até aqui. Nós vamos sortear um texto base da campanha e um livro de espiritualidade quaresmal. Né? Então, vamos sortear primeiro o texto base. Traz o texto base para nós. O outro, aquele que a Carol até embalou para nós. Suzana, tira um nome para nós. Sem ver. Suzana é o nome que... Quem é que foi? Evandro, da catequese de adultos. Ô, Evandro! Parabéns. Parabéns. Padre Messias vai sortear, é um livro de espiritualidade quaresmal, Tempo para Deus. Luciana Leite. Ou seja, os catequistas dominaram aqui o nosso sorteio, né? 100% catequese aqui no nosso sorteio. Gente, eu quero agradecer muito à equipe, ao Lourenço, ao Silas, peço para que venham aqui, a Priscila, agradecê-los pelo empenho, pela formação, pelo trabalho, é uma experiência muito rica poder trabalhar com vocês e agradeço muito. Peço para que vocês divulguem, nós vamos ter mais 2 momentos de formação. Algumas pessoas até perguntaram na transmissão, né, via Facebook. Quinta-feira agora, lá na Vianney, no São João Maria Vianney, 7h30 da noite. E depois, na semana que vem, dia 18, uma sexta-feira, lá no Santa Maria, às 19h30 também. Agradeço a Leonor, que nos ajudou no Data Show, ao Diogo, o pessoal da Pascom, na transmissão, a Carol, né, que providenciou aqui toda a estrutura para nós, e especialmente ao Padre Messias por todo o apoio aí que nos dá para a equipe. Pois não? Deixa eu chegar mais perto. Oi, diga. Pois não. Sim, sim. Nós temos, inclusive, no próprio texto base, especialmente no início do texto base, na introdução, algumas referências, sim, a esse tema, a essa temática. Existe essa preocupação, esse ano a campanha teve toda essa preocupação, até porque em anos anteriores nós tivemos alguns pontos do texto que geraram uma certa dúvida,
que geraram até polêmica em alguns ambientes. Por isso, esse ano, o texto é muito mais preocupado com esse aspecto, especialmente na sua introdução. Ok? Acho que o padre vai encerrar para nós. Isso, pode ficar aqui, o pessoal que... O que vocês acharam do time que está apoiando o Fábio? O Lourenço, a gente já conhece, né, de longa data, né? O Silas também, mas a Priscila era uma surpresa para a gente, né? Fiquei muito contente com a desenvoltura, né, dos três, juntamente com o Fábio. E às vezes, quantas pessoas que são verdadeiros tesouros escondidos na nossa paróquia e a gente precisa procurar, né? E a gente ficou muito feliz com essa equipe. E como eu disse, além dessa formação de hoje, mais duas, as pastorais, movimentos, queremos que venham falar para a gente aprofundar um pouco mais, talvez num grupo menor, até abrir mais para perguntas, né? Com certeza vai ser um grande ganho. E essa ideia da formação de lideranças também, eu acho que é algo muito importante na nossa paróquia, sim ou não? Porque a gente precisa se preparar, não somente para falar, mas também para liderar trabalhos. Graças a Deus, muita coisa boa está acontecendo, mas essa nova equipe foi algo que particularmente me deixou muito feliz. E vida longa aí a campanha da fraternidade e aos formadores da nossa paróquia. E é isso aí, o gesto concreto, eu acho que foi uma ideia muito boa, essa nossa interação. Este ano também fiquei muito feliz que a gente fez uma parceria com a faculdade, agora 2017, e bem justamente no ano da campanha da fraternidade e educação, muitos jovens vieram aqui e a gente fez a declaração e de alguma maneira estamos conseguindo ajudar esses jovens a ter um desconto, na faculdade, e a gente sabe das dificuldades das famílias para bancar, o estudo, principalmente nível superior. Então já é um primeiro passo que a Providência quis, mas essas outras ideias são muito bem-vindas. E tomar consciência que o ensino por excelência é o conhecimento de Deus. É o ensino mais importante que nós podemos trazer para a nossa vida, porque esse conhecimento de Jesus, o conhecimento da salvação, e o texto base fala, que o Evangelho precisa iluminar a nossa realidade. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. Eu vejo um monte de gente falando de soluções, diplomacia, mas pouco se fala de Deus. E por isso as coisas se tornam mais difíceis de resolver. Temos que ter humildade e pedir a sabedoria divina, para enfrentar esses grandes conflitos, mas também as nossas lutas diárias, nosso relacionamento familiar, na comunidade. Vamos pedir a Deus essa sabedoria e esse amor. Então agora vamos ficar de pé e depois da bênção final, poderíamos vir aqui, tirar uma foto, aqui no presbitério, para a gente registrar esse momento, e fica o nosso convite para as próximas formações. Por favor, divulgue para as outras pessoas que ainda não fizeram. Agora não tem desculpa, Fábio? Aqui no Vianney e também na Santa Maria, para ficar perto de todo mundo. Vamos pedir a proteção de Maria, para que ela possa nos conduzir neste trabalho e em tantos outros trabalhos que nós ainda temos pela frente. Olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, São João Maria Vianney, Santa Cecília. E agora vamos receber a bênção que vem de Deus. Senhor esteja convosco.
Por intercessão de Santa Maria, São João Maria Vianney e Santa Cecília, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Tchau. E agora pode vir aqui para frente, para a gente tirar um registro.